Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast, mas está começando mais um episódio do Santo Podcast, diretamente de Joinville, Santa Catarina, da Toca do Belega. Na minha frente aqui, Giovanni Claudino. Que Tudo bom, bem? né? É bom às vezes só nós dois jogar, né? Ah, é legal também. É bom a gente gastar um pouco a saliva também, né? É muito conforto. Muito conforto, né? Muito A gente só conforto. traz, tá? E o convidado vai, joga a bola e a gente fica ali só no Sim. banco, curtindo a Sim, vitória. só jogando a problemática. A bomba explode na mão dele, nunca é na nossa, né? Exatamente. Sabe na hora de explodir, então entrega pro convidado. Hoje a casa cai pro nosso lado. Não, maravilhoso, tá? Olha, hoje, não sei se vocês estão conseguindo ver, nós estamos com as camisetas do Santo Podcast. Aqui, ó. Quem diria? Eu não, tá? Não, Eu ainda não. tinha tecido pra mim. Não, não, é que a produção fez o pedido errado. A Eu vou te produção dizer uma errou, coisa. olhou pra mim e pensou, Isso. o P serve. Isso, a fé, né? A fé move montanhas. Nós estamos na câmera aberta aqui agora, olha só, camiseta do Santo coisa Podcast. linda, coisa Inclusive, você pode pedir também, né? Não, você pode não. Tá. Você deve. Você... Entendeu? Poder é uma coisa diferente. Você pode lá na Renner. Tá. Agora, dever, você deve comprar do Santo Podcast. Isso, e não vai dever pra gente. Não, daí pelo também, amor. né? Que Também não pode dever pra não gente. pode dever pra nós. Nós estamos aqui nesta tarde, nessa noite, na verdade, mas você vai assistir aí, né, em qualquer Amanhã, hora de do tarde. dia, isso é muito legal. Com os nossos parceiros, não é, Giovanni? Qual que é o primeiro parceiro que inclusive fez essa camiseta maravilhosa? Silk Art. Aí, ó. Silk Art, os caras têm qualidade no tecido de um Sim. preço acessível. Então, Verdade. se você é aí de uma igreja, de uma empresa, de qualquer coisa, conversa com o pessoal da Silk Art, porque o material deles é de altíssima qualidade. Sim. Você não corre o risco de comprar G, depois da lavada vira M, Tá. depois da outra lavada vira P. Não. Você vai comprar G, o tamanho é G. Sim. Então, qualidade altíssima. Silk Art fica ali no Jardim Iririú. Olha que. Mas você pode pedir do Brasil inteiro também, Sim, tá? do mundo inteiro. Exatamente. Os homens mandam até pra China. Pronto. Qual é o próximo que tá com a gente aqui? Vamos lá, olha só, teleprompter. Rema. O seu Rema. Um abraço pro Maurício. Aliás, nós fizemos... Isso é legal a gente também compartilhar, né? Devido aos irmãos que têm contribuído e os nossos mantenedores, nós pedimos microfones, Pronto. não é? Para que a gente possa, então, fazer algumas lives, conteúdos de devocional, enfim, dos escritórios que a gente tem em casa, o que lá no Guanabara a gente chama de quarto. Mas aqui No Boa Vista também. No Boa Vista também? Não sei como é na sua cidade. A gente tem o escritório, que geralmente a gente fala em podcast, a gente fala em escritório. Isso. Mas em casa a esposa fala, quarto. sai do quarto. Esse quarto tá uma bagunça com as tuas Isso, coisas. e os bolsonaristas falariam QG. Maravilhoso. Então, o que acontece? Nós fizemos essa aquisição, graças aí aos mantenedores que estão com a gente, para gerar esse tipo de conteúdo. Olha que legal. Exatamente. Por isso é importante, né, Giovanni? Você contribuir nos QR Codes que a gente tem aqui, enfim, isso é muito importante para nós. E até você que tem uma empresa ou uma marca, né? Nos ajudar. Sim. É aquela via de mão dupla, né? Você vai nos ajudar e certamente a gente vai estar ajudando outras pessoas e talvez até você mesmo, né? Verdade. E com a Rema não é diferente, né? E esses microfones a gente vai fazer um trabalho bem bacana com a Rema ali. Vai ser legal. O seu Rema e o seu Maurício vão ficar encantados. Isso. Eu espero que ele ceda os livros. Ao vivo é melhor. Isso, ao vivo é melhor. Aí tá a gente registrado. pega esse corte e Isso. direto. Se você vê a gente fazendo live sem os livros, foi porque Saiba. o seu Rema não liberou, não quis. Ele disse, só Isso. pagando para sair daqui. Isso, exatamente. Então aí a gente já começa o boicote. Próximo parceiro que está com a gente aqui, Mylow Tecnologia com intensidade. Caramba, que bonito. Mylow, os lindo, caras são né? monstros, né? São. Os caras são gigantes, estão ali na Max Colim, é isso? Isso, em Joinville Max Colim, aqui. Joinville, Se eu não me engano. que também vai pro Brasil e mundo inteiro também. Exatamente. Não, porque a internet tá aí, Internet né? E tá aí eles conseguem atender aí o Brasil inteiro. Tem a Mylow Store
E Que é a até um loja. abraço aqui pro nosso glorioso Lourival e também o Lourival. Maicon, que ficaram de mandar um áudio para Tá. nós explicando todos os serviços e até agora. Não mandaram. Só Store. Não, nós Então- vamos bombar a loja. Nós vamos bombar a loja e a coisa Isso. vai acontecer. Então, o que a gente quer? É isso, Milo. Isso. Grave esse nome e não faça nada a respeito de computador e internet Isso. sem esperar. Isso. Espera. Ah, Tá eu precisando? Espera. Espera. Ah, eu preciso de um espaço na nuvem. Espera. Ou Espera. então vai lá, Milo. E aí corre atrás do Milo e eles vão dizer o Isso. que eles fazem. Exatamente. Fala assim, ô seu Milo. E aí o seu Milo vai fazer a coisa acontecer. São Milo. E também para finalizar aqui, nós temos o campeão de vendas. Campeão de venda. É o nosso glorioso planner bíblico aqui, né? Os 4 evangelhos do Bom Samaritano para você, tá bom? Procura aí o Bom Samaritano. Tem um link lá, menos de R$10. Você vai ter um pano de fundo dos 4 evangelhos. Inclusive, o tema de hoje a gente vai entrar em um dos evangelhos, no Evangelho de Marcos. E, inclusive, Giovanni, lê aí rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia do contexto do Evangelho de Marcos que está no planner bíblico do Bom Samaritano, só para a gente ter um pano de fundo A legal. referência mais antiga e autoria de Marcos, da qual ele tem conhecimento, e de Pápias. Tá. Bonito, hein? Datada no início do século II. Aí, ó, Eu não sabia disso, tá? olha que legal. E eu tenho esse material, eu não lembrava disso. Pronto. De acordo com Eusébio, historiador da igreja primitiva, Pápias disse: Marcos se tornou um intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo que ele recordava. Olha aí, As Marcos era o intérprete de Pedro. Tá. Cara, que da hora. E as expressões em aramaico presentes no texto grego, né, indicam que o autor desse evangelho era bilíngue. Aí, ó. Tá? A importância. Aliás, Wizard Idiomas. Ô, Daiane, eu vou aproveitar. Eu tenho um nome, Boa. né? Tu tem o nome da dona, tem que Claro, tem essa que é a hora. botar Daiane Lin Louze Chiara Lua. Tá? Queremos vocês aqui, Wizard Idiomas, pra gente, então, com Ser base bilíngue. bíblica, termos a Pra base gente ser bíblica, bilíngue. porque eu tô sabendo que pode ser, Giovanni, Pode pela ser. fé, que venha um americano aqui. Ó, E aí a gente vai precisar. tá preparado. Tá preparado, exatamente. Pra falar O mundo what's her name? Isso. O mundo precisa hoje ter pelo menos no mínimo o inglês para Inglês. falar. Pra ser em qualquer- bilíngue. Pra estar em casa em qualquer lugar do mundo. Tá, olha Não lá. isso é muito legal. Meu Deus, cara. O que Wizard frase. Idiomas. Vamos lá, de graça. Tá. Né? Na graça, exatamente. Ele era judeu, tá? E explicou vários costumes judaicos e seus irmãos gentios. Olha que legal. Massa Legal, demais. tá? E Aí por aí vai, e por aí 9,90, vai. né? 9,90, né? 9,90. Ai, senhor, se tu não tem 9,90, não Tu já chega grande na igreja, já chega grande falando assim, tu sabia que Marcos era intérprete de Pedro? Tu sabia que ele era bilíngue? Não, tu já sai de arrancada, tá? Já sai Pronto. monstro. Não, Quando não. aquele irmãozinho da tua igreja dizer que tá fazendo inglês, tu já dá ali assim, ó, até Marcos era bilíngue, rapaz. E falava aramaico. Pronto, vamos lá. Não, mas não, né? Obviamente, a gente tá brincando Claro, aqui, tá? óbvio. Não vai crescer em cima dos Não. irmãos com material de 9,90. Também Não dá, é coisa né? pra te dar um tapa no meio da cara. O que acontece, Giovanni? Nós vamos falar hoje de um trecho de uma parábola contada por Jesus que acredito eu que vai edificar muitas pessoas, que muitas pessoas vão se identificar também com o texto bíblico e vai ser muito, muito, muito proveitoso. Giovanni, que é o responsável hoje por nos guiar aqui no tempo, Tá. afinal de contas, estamos para rádios em todo o Brasil. Olha que legal. Mas que maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E a primeira, Ah. nós, Giovanni, nós já estamos alinhados, tudo escrivinhado, tá? Vertical. Não, calma. Pela fé, se Deus quiser. Mas em Tubarão, alô, povo de Tubarão, maravilhosos. Um abraço para vocês. Tubarão é minha cidade natal, tá? Olha, e o Só pra Arthur vocês também, ficarem o claros. O Arthur. Arthur também, a mãe Isso. dele é de Tubarão. E o Arthur é um pouquinho mais do interior. Até para dar uma satisfação rapidamente antes de a gente entrar Claro. no tema, o Arthur, que saiu do Belas Artes, né? Tá.
que a gente fez a primeira temporada, um abraço pro Natan, né? Tá. Pro Natalino e a Mirtz lá. Perderam. O que acontece? Ele tem pedido recurso. Tá. Né? Tá. Afinal de contas, ele tem, né? Ele tem Tem negócio. pedido recurso. Isso. Mas Menino quer dinheiro, é isso? não, mas é para a empresa dele, né? Para não nós, tem nada ele, a ver com a graças gente. a Tá. Deus, ele não tem. Tá bem calmo. Ele Tá não bem tem calmo. cobrado isso. Mas se Tá bem você quer calmo. gravar a sua música, tem o estúdio do nosso glorioso Arthur, é Hack Studio. É isso, Hack né? Studio. AM Records. Que é Tá. isso, rapaz? Procura, porque até que ele é bom, rapaz. Não, é bom, ele é bom. Eu vou fazer um olha. trabalho com ele, vai ser legal. Duvido. Demais. Meu Deus, já começamos atravessado aqui. Já começou duvidando. Vamos lá. Giovanni Claudino, o leitor oficial. Então vamos lá. Vamos ler em Marcos, tá? Tá. Capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 9. Deixa eu pegar aqui. E a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Lembrando que a parábola do semeador, ele está em alguns outros evangélicos, né? A gente chama de os evangelhos sinóticos. Uau. Rapaz. Está em Mateus 13, Tá. do 3 ao 9 ali, você vai ter essa parábola. Um Marcos e também Lucas, tá? Lucas 8, do 5 ao 8, também vai falar essa trecho. mesma parábola. Tá. Então é legal isso, é óbvio isso, Tá. né? Os 4 evangelhos eles trabalham muito parecidos, né? Então o que está num sempre vai estar no outro e por isso é chamado esses evangelhos ou esses livros de sinóticos, né? Quando se percebe que muitos textos se repetem Isso. nos outros livros. Então você vai ver. Você vai estar lendo Tudo Mateus muito- lá no capítulo 3. Isso. Opa! Eu já li isso em Lucas. Isso. Aí, Opa, como já- ele não vai ter chego ainda, ele vai falar assim: que bonito isso aqui. Quando ele chegar ali no Marcos, opa, Eu legal. já li isso. Tá, E aí já vai. eu já vi em algum lugar. Já vi em algum Boa. lugar. Isso é Vamos- bom, tá? Isso é muito bom. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, né? E novamente, a parábola começa assim, ó. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco, assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seus ensinos: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedroso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. E 70 e até 100 por um. Então ela brotou legal. E acrescentou 60. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Pronto. Enfim, começando do princípio, né, Giovanni? Isso é muito legal ali, esse pano de fundo que você deu para que os irmãos percebam aonde procurar, até mesmo encontrar, reler, ver numa visão diferente em relação a isso. Mas é legal esse versículo 1, e aí agora a gente vai, a exemplo do que a gente fazia lá na primeira temporada, a gente agora vai picoteando de um a um para a gente ir degustando esse texto aqui juntos. Vamos lá. Marcos 4, o 1 aqui. Ó. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Eu estou na NVI aqui, não sei. A tua também, NVI, Também, né? o celular é. Cara, o que... Não sei qual é a tua visão em relação a isso, mas o que me chama a atenção aqui é, primeiro, assim como começa o versículo 1, novamente, né? Mais uma vez.
Não era a primeira vez, né? de novo, né? O que que Jesus fazia sempre? O que que ele fazia de novo? O que que ele estava constantemente fazendo? Ensinando. E, cara, como é maravilhoso estar aos pés de Jesus aprendendo, né? Estando nessa posição de discípulos. Inclusive, essa camiseta aqui do Santo Podcast é algo que tem tudo a ver com a nossa história do que a gente quer trazer através desse podcast, que é apresentar fortalecimento, encorajamento, edificação para os discípulos de Jesus, né? E cada vez mais ir angariando discípulos de Cristo. E, cara, o discípulo, ele sempre investe o seu tempo com o mestre. Isso é muito legal, até porque até eu ia citar isso, né? A partir do que a gente começou o nosso podcast, a gente saiu com a ideia de criar mais discípulos para Cristo. Ou seja, eu quero mais irmãos que me ajudem a chegar lá. Sim. Né? E lendo isso, eu vejo a importância do que o próprio Cristo fez, de estar ensinando irmãos mais novos, dos irmãos mais novos estar observando o irmão mais velho, né? Em nome de Cristo, obviamente, e a responsabilidade nossa também de pegar um irmão mais novo que a gente e estar ensinando, ou seja, replicando como o próprio Cristo falou, ou seja, Sim. sejam meus discípulos, façam discípulos. Sim. Então, essa responsabilidade, e eu lidero os adolescentes ali no 2A, e eu sempre digo para eles, quando alguns vêm assim, ó, pô, Gil, eu não sei explicar muito bem. Eu falei, cara, o que tu sabe explicar? Ah, isso, então explica isso. Né? Você não precisa... Eu não sei. Mano, se eu esperar entender tudo para começar, eu vou ter que parar aqui agora, eu vou ter que ir embora. Já. Então eu também estou aprendendo, mas o pouquinho que eu vou aprendendo, eu vou replicando. Sim. E você aprender um pouquinho, então replica e vai replicando. Porque esse é o nosso chamado. Sim. Eu não estou esperando estourar, ser o melhor, para então começar a ser um discípulo de Cristo. Eu estou começando a ser um discípulo de Cristo agora. Tem que ter essa sede, né? Tem que ter essa Tem sede. que ter essa sede. E o interessante de Jesus, né, é que onde ele ia, reunia uma multidão. Uma galera, né? Uma galera. Ou seja, cara, Jesus vai estar ensinando em determinado local. Juntava aquela galera, ele era um para-raio de gente, né? Isso é muito louco. E tu percebe, John, que Jesus não pregava um evangelho com amaciantes, né? Ele largava o evangelho real, cara, sem passar a mão, sem dar aquela umedecida no negócio. Ele sentava o lombo mesmo. E eu percebo que hoje em dia a gente está tão preocupado com o número de pessoas e aí começa a bajular, a querer fazer um evangelho diferente e esquece do real propósito. E essa parábola do semeador, ele até fala das sementes, né? E das terras, ou seja, do solo que somos nós. Como a gente está fraco muitas vezes, né? Como a gente está obsoleto, a gente recebe algo, mas pô, isso não, cara, aí o meu coração se transforma numa pedra, num espinho, enfim, e a gente ele já está num terreno impróprio para que seja frutífero. E aí a gente vai caminhando aqui. Então, reunia-se uma multidão tão grande e que ele teve que usar de algum artifício. Então, vamos para um barco para poder atender essa multidão. O primeiro púlpito. Né? Ou tipo assim, imagina agora você entendendo a sua realidade de igreja. Eu não faço ideia de como é a sua realidade de igreja, mas você vê que a coisa está acontecendo, as pessoas estão vindo com sede. Você tem que ter, aqui mostra também que você precisa ter uma estratégia para atender essas pessoas. E aí também já vai muito de encontro aquelas pessoas que acham que, não, aí eu acho que ele tem que continuar na beira da praia, é isso aí. Quem quiser ouvir, que ouça. Não, ele teve uma estratégia. Olha, para alcançar mais pessoas, nós precisamos, então, entrar no barco para que assim a gente consiga alcançar. É o que a gente tem feito aqui também, né? Fazendo um paralelo. Cara, para alcançar mais pessoas, então a gente precisa o quê? Vamos investir lá num tráfego, vamos, sabe? Criar estratégias, vamos fazer lives em casa, enfim, né?
Mas só para que você entenda, eu faço esse paralelo assim, bem claro, para que você entenda que nada que a gente faz aqui não tem um sentido. Né? Uhum. O cristão ele precisa ser intencional nas coisas. E até o que foi falado no podcast passado pelo Nick Miranda, que muita gente, às vezes a liderança da igreja, não quer, tem esse medo, esse receio de implementar uma estratégia. Cara, será que eu faço isso? Será que o Senhor aprova eu criar uma estratégia para atender mais pessoas? Né? Jesus nos mostra lá atrás que ele já pensava nas pessoas. Se eu preciso atender essas pessoas, então eu preciso entrar no barco para ficar mais distante, para que eu consiga projetar a voz melhor. Cara, isso é maravilhoso. Né? Isso tudo é forma de ser o semeador, né? Porque hoje a gente não precisa... Tipo, o nosso podcast em si, a gente atende pessoas de lugares que às vezes a gente nem nunca foi. Né? E você que é pastor de uma igreja, você que é líder, se você fizer isso também, ou seja, via internet, via as redes sociais, você se torna um semeador na internet. Sim. Um semeador na internet. E esse evangelho está indo para outras pessoas. Ou seja, essa semente está sendo levada a um lugar que você fisicamente não consegue ir. Né? Então eu estou aqui, a comunidade que eu me congrego é na rua Afonso Pena. Eu não vou sair da Afonso Pena, a não ser que a internet me ajude. A internet que eu tenho que fazer alguma coisa para que o evangelho saia daquela casa ali, daquele prédio. Sim. E a internet tem ajudado muito nisso. Né? É o nosso barco hoje. É o nosso barco. É o nosso barco. Entende? E eu vejo como muito isso, porque... Quantas pessoas na pandemia foram alimentadas por Cristo através desse barco que as igrejas entenderam que, cara, é o barco? Sim. Vamos para a internet, vamos fazer culto online. Tá aí, Marília Mendonça batendo 3 milhas nas lives e os crentes não querem fazer live. Entende? E é então, isso? É isso. Vamos lá. Então, ele entrou num barco, se assentou nele. O barco estava no mar, né? Geralmente, Giovanni, é interessante o que o Marcos coloca aqui, que geralmente o barco ele tá no mar. Exato. Tá. Né? Salvo qualquer outro tipo. Não sei qual é o tipo que ele não tá no mar. Exatamente. Enfim. Então o barco estava no mar, enquanto o povo ficava na beira da praia, né? Até hoje é assim, né? Isso. Exatamente. O Armandinho fala muito sobre isso. Não conheço. Isso. Na beira, meu my brother não vai entrar nesse mar. Não vai, não. Ele bota não isso. Vai, Hoje não. Vamos ver o surf da areia. Que coisa maravilhosa. Isso legal. aí é o salmista Armandinho. O salmista Armandinho. Corta. Então o povo fica... Não vai cortar. O povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. E aí eu acho que cabe a gente dar uma pausinha breve, Giovanni. Por quê? Por vezes, a gente tem uma compreensão errada do que é uma parábola. Por vezes a gente acha que parábola é uma analogia para que você possa compreender melhor uma história que seja talvez mais difícil de entender. A grande maioria das pessoas tem parábola como uma analogia. Olha, eu poderia falar tal coisa, mas eu vou usar uma parábola, né, para que então as pessoas possam compreender melhor. Igual aquela irmãzinha na internet está fazendo. Tá vendo essa janela? Não. Tá. Tipo essa irmãzinha. Esse copo aqui é mais bonito que o outro. Qual que tu quer? Eu quero aqui porque é mais bonito. Isso. Mas esse aqui é diferente, maravilhoso. Aliás, queremos você aqui, tá? Para fazer umas analogias muito loucas aqui. Umas parábolas. Umas parábolas muito maravilhosas aqui para nós, tá? Mas é interessante porque as parábolas de Jesus não eram iguais às histórias que os mestres contavam. Por exemplo, eles sentavam, os mestres da lei sentavam e contavam muitas histórias. Só que Jesus está trazendo um ensino novo. Ele, na verdade, ele quer confundir os arrogantes. Aquelas pessoas que ouvem e, tipo assim, acham que aquilo é uma história, realmente. Não entendem o princípio espiritual da coisa. Né? E eu gosto muito de um exemplo, falando em parábolas, que o Lipão deu numa viagem. A gente estava indo para São Paulo, ele falou, cara,
Só falando em Lipão. Tá. Ô, Lipão, queremos você Não, aqui, Lipão. Ele vai, já, tá? Ele Tá acordado, difícil, tá? já está acordado. Já tá acordado. Estávamos indo lá para São Paulo, para Andadura São Paulo, e aí ele soltou uma música do... Armandinho. Não. Kanye West. Tá, não conheço. Então, Kanye West... É crente? Hoje Aleluia. sim, mas já matou, roubou e destruiu. Aí o que acontece? Mas como a Cal falou e respaldada na palavra, pronto, não interessa. Não tá? interessa. Hoje é. Hoje se arrependeu. É igual a Sandy. Um dia vai ser. Um dia vai ser, exato. Aí o que acontece? A música falava assim, ó. Ah, não. Ô, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu soltar aqui agora um pedacinho no YouTube mesmo dessa música, a gente cai em direitos autorais ou não? Será? Provavelmente. Então, abandona. Eu vou cantar. Então, eu vou cantar. Então, Quer o violão? Não, eu vou cantar. Porque não tem base, nada. Tá. É o seguinte, a música é assim, ó, mais ou menos, eu não vou fazer exatamente. Tá, mas tu é vai assim, cantar em inglês, é isso? calma. Tá, desculpa. Ela é assim, ó. Eu quero na plateia. Donda. Então dá. Eu acho que 15 segundos não vai tirar nada a nós do ar, não. Tu para de ser... Peraí, aqui, ó. Donda. Não dá. Aqui, ó. Donda. Não dá. Kanye West. Aqui, ó. Maravilhoso, tá, John? Porque eu acho que vai ficar bem E claro. nós não vamos cortar, tá, John? Não, isso aqui não vai... Não, isso aqui é para ficar tudo... Aqui a gente faz tudo na hora, né, meu chefe? Aqui, ó. Donda. Tudo ao vivo. Isso. Sabe que eu comecei enquanto tu procura aí, eu comecei a seguir a Sandy, tá? E tô começando a querer conversar com ela, tá? Mandar mensagem pra ela. Ô, tô orando Pronto. junto com a Cal, tá? O Ministério da Cauane se... Ó, tô orando junto com a Cal pra ver se tu aceita Jesus, guria. Tu te converte rápido, que eu tenho que parar de te seguir, guria. Pronto. A Cal vai aceitar Jesus, tá? Nem que nós vá lá me der na cara dela. Vai na força, né? E o primeiro podcast cristão que ela vai ser o nosso, tá? Isso, peraí, deixa eu baixar aqui, vamos ver se vai. Já estão derrubando tudo no Instagram. Numa próxima, eu vou fazer o seguinte, a gente já vai arrumar a nossa infra Tá. para que a gente consiga... Quer ver se é isso aqui? Não é essa aqui, isso aqui... Massa, ele errou a Não, música. isso aqui BTS, aí não pode. Tá, o que acontece? A música diz assim, Giovanni. Tá. Donda, Donda. donda, donda. Donda, Tá. E aí vai. donda, donda, donda. Tá. E aí isso é uma música. Donda. Donda. Donda, 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 donda. Tá. Donda, E aí vai. donda, donda, donda. Donda. Quem conhece o Kanye West sabe que ele deveria estar chapado, tá? De ter feito essa música. Aí que canta, mas essa música não, né? E donda significa o quê? Ferimento? Calma. Tá, desculpa. Aí o que acontece? Tô me atravessando. Quando a gente ouve essa música, fala assim, cara, o meu filho, o Otto, ele canta, ele sabe compor melhor. O cara tá maluco fazer isso aí, né? Aí, o que acontece? Tu acha primeiramente que ele é um louco chapado, né? Por quê? Sim. Tu tem o teu intelecto, tu sabe que, cara, que sentido faz... Alguém fica falando donda. Donda, 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 donda. Tá. E aí, se tu vai pesquisar o porquê, Que ele gravou isso. E tu foi pesquisar. óbvio. Tá, eu mudaria de música. No caso eu não fui pesquisar, Lipão foi pesquisar e tava me contando, né? Então ele falou assim, cara, louco, né? Lipão não Loki. tem o que fazer mesmo. Louco Loki, na verdade, né? O louco Loki fazer um negócio desse. Foi pesquisar. Já. O que é? Olha só, então a gente na arrogância fica... Loki, Tolo. né? Tá, me Tolo. chamou de arrogante. Isso. Massa. Eu também, porque Tá. eu falei, não, faz sentido. Donda é o nome da mãe do Kanye West. É o nome do álbum que ele fez em homenagem à mãe. Donda. Donda. A música tem 1 minuto e pouco, assim, só falando isso. Aí tu fala, pô, que massa. Ele pegou o nome da mãe e ficou falando várias vezes. Mas aí, qual que é o segundo ponto? Ele pegou, então, Donda é o nome da mãe dele, que dá título ao álbum. E
a métrica Do coração. das batidas era justamente a frequência cardíaca pouco antes da mãe dele falecer. Pegou o batimento cardíaco dela um pouco antes de falecer. Esse 1 minuto e pouco antes dela falecer, ele pegou para fazer. E aí ele começou a fazer a batida em cima. E, se eu não me engano, eu posso errar o número, mas sei lá, eu vou chutar aqui, tipo, tem 37, sei lá, tem... vamos botar lá um número. Eu acho que tinha mais de 50 dondas. Tá. Que era como se fosse a quantidade de batidas do coração que teve, que ele falou. antes de falecer. E esse donda, 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 era o batimento cardíaco. Tu para e fala assim, caramba, bicho. Gênio, tá? De drogado ele vai a gênio em questão de entendimento. Tu parou e falou questão assim, de uma pesquisa. Isso. Em questão de tu olhar e falar, caramba, agora eu entendi o porquê disso. E quando Jesus vai fazer uma parábola, então tu vê que quando a gente tem um olhar arrogante para cima da situação, a gente tira um conceito daquilo ali. Eu acho que é isso. Locke. Quando você vai estudar e perguntar para quem fez, que isso foi uma entrevista que ele deu para quem perguntou para ele, o que é isso aqui? E aí ele fala, o cara fala, uau, que incrível, cara, você é maravilhoso. Começa a ter outra percepção tanto não só do cara, quanto do que ele estava querendo fazer. Do que era... Com certeza você que for ouvir a partir de agora essa música, você vai ouvir com outros ouvidos. Vai te arrepiar até o cabelinho do pé, né? Quando você perceber que é o coração da mãe do Kanye West batendo ali, né? Então, Jesus muitas vezes provoca isso em parábolas para que os arrogantes às vezes não compreendam, porque os discípulos, é o que a gente vai ler daqui a pouquinho, são os discípulos que chegam para Jesus e dizem assim, o que era esse negócio de terreno pedregoso, à beira do caminho? Eu não estou entendendo. Onde é que tu quer chegar com isso? Porque não faz sentido ele contar uma parábola para os outros não entenderem, a não ser se tivesse um sentido. Confundir aqueles que acham que são, mas na verdade não são. Né? Então esse princípio de uma parábola é importante você compreender, para não achar que as parábolas de Jesus são historinhas para que você consiga mastigar alguma coisinha. Não, sempre tem algo profundo, um ensinamento e algo espiritual, usando o nosso mundo real, aquilo que nós entendemos. Isso é muito legal também quando tu olha para a teologia, né? Quando você olha o estudo das Escrituras e você vê que o Senhor, a terra é como o estrado dos pés do Senhor. Aí tu pensa que é um pé em cima da terra, assim. Cara, não. O Senhor é tão maravilhoso que Ele se fez entender para nós de uma forma que nós compreenderíamos que Ele é muito grande. Entende? Cara, isso é louco demais. Bicho, é louco demais. É uma analogia que às vezes a gente precisa parar e começar a pensar, né? Pela grandeza de Deus. Se tu parar para analisar, porque hoje se tu pegar qualquer cadeira dessas de papai, aí tu vê aquele estradinho, tu vê que, é muito pequeno comparado comigo, né? Sim. E aí tu vê a grandeza de Deus perante isso, né? O meu filho brinca me diz, ô pai, eu fico olhando para a lua, ô pai, Deus é maior que a lua? Sim, filho, imagina, a lua tá na mão de Deus. Sim. Meu, como é que ele cabe dentro da gente, né? Sim. Ó a grandeza de Deus. Sim. Porque isso eu vejo como a grandeza de Deus. Não é simplesmente ele ser grande, é ele caber num lugar minúsculo. Sim. Né? Esse poder que ele tem de estar em nós, Caramba. de estar direcionando, de estar aqui com a gente gravando, de estar onde você está ouvindo, ou enfim, no carro, em casa. Sim. Essa é a grandeza. Sim. Isso é o que eu acho brilhante em Cristo. Sim. Falei, caramba, cara, como é que pode, né? Eu aprendo muito com meu filho também, 5 aninhos. Mas é isso que a gente fala, tipo assim,
Não, o discípulo, para entender, ele requer ser humilde. Sim. Então, aprender com o teu filho, quantos anos tem o teu filho? 5 anos. Entendeu? E você conseguir ver beleza e ensinamento em algo, Simples. Um moleque de 5 anos, cara. Entende? Então, isso é muito louco. E eu sou muito ministrado por Deus em saber que ele se fez entender de uma forma que, pensando em mim, para que eu pudesse conhecer, sabe? Eu sou o caminho. Aí Jesus é um caminho, ele é uma estrada. Não é uma estrada, entendeu? Mas é um jeito que se vai, é por ele que tu vai. Tipo, eu sei que uma estrada leva para algum lugar. Se ele diz que ele é o caminho, então é nele que eu preciso estar e caminhar e andar, porque ele vai levar para algum lugar. Entende? Tipo, um Deus que se revela dessa forma para nós, pensando em nós, em como nós compreenderíamos. Cara, isso é maravilhoso demais. É aquele professor de matemática que sabe a resposta, mas vai fazer toda a conta, né? Exatamente. Faz isso, faz... Ele já sabe o resultado. Sim. Mas ele te vai... pergunta ainda aquele, ele vai ímpio. exatamente, ele vai esmiuçar para que eu possa entender. Isso. É o que Cristo faz através dessas parábolas. Sim. Ele, cara, eu preciso que você entenda, mas você não vai entender se eu falar brutamente. Isso. Se eu falar com a minha sabedoria, então eu vou baixar o nível para que talvez você entenda. E ainda assim, não é algo simples. Não, tu vai ter que perguntar para ele. Isso. Para quem tá ainda falando. assim não é algo simples. Tipo assim, eu vou falar de uma forma, o cara que acha que tá entendendo não vai entender. E quem tiver humildade suficiente vai me chamar e perguntar. E aí eu vou explicar. Exatamente. E essa é a grandeza desse livro também, né? Sim. Essa é a grandeza da Bíblia. Porque Exato. qualquer outro livro, por exemplo, qualquer livro que você for lá na Rema e comprar, você não vai ler junto com o autor. A Sim. não ser que você compre lá com o Lipão, com o Bibo, que é daqui de Joinville, por exemplo. Você vai lá na casa dele, bater, ou lê comigo. O que tu quis dizer com isso aqui? Isso. Mas na maioria dos livros, você não vai conseguir falar com o autor. Você não vai conseguir compreender o que ele quis dizer. Ó, eu quis dizer. A Bíblia é diferente. Sim. A Bíblia você lê e diz, Espírito Santo, eu não entendi. O que você Sim. quis dizer aqui? E também é algo muito importante. É maravilhoso. Cara, eu tô arrepiado aqui, porque assim... E isso nos dá uma responsabilidade de não colocar nada além do que Jesus disse que é aquela parábola. Isto. Se ele falou que aquilo ali, não tenta achar que o espinho é um demônio que vem e... Entendeu? Não crie parábola em cima da parábola. Exato. Já está feito. Já foi e Deus explicou, Jesus explicou o que era. Não inventa moda, entendeu? Porque tem muita gente... Tem muitos que começam distorcem. Pedrinha. O Davi pegou as 5 pedrinhas, como a gente falou aqui com o Rob aquela vez aqui, né? Aí a primeira pedrinha significa nada. Filho. É só uma pedrinha. Exatamente. É só uma pedra. É a pedrinha número 1. Tem a 2 e até a 5. Então, acredito, agora sim a gente vai começar de fato no assunto. Quanto tempo, Giovanni, temos? Só falta 20. Ai, maravilhoso. Então, o que acontece? Porque agora a gente vai entendendo o que é a parábola, né? Esse entendimento mais profundo de verdades espirituais que o próprio mestre que nos revela, a gente entra no ensino de Jesus. Então, ele vai dizer, né? Ele lhes ensinava por meio de parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Então, temos o primeiro terreno, que é a beira do caminho. O próprio Jesus vai explicar agora, um pouco mais à frente ali, o que é cada terreno desse. Eu acho que até vale a gente antecipar um pouquinho, Gil. E lermos, se eu não me engano, é o versículo, deixa eu pegar aqui. Nós temos 45 agora, 40? 40 minutos. 19, não, falta 19 minutos só. Tá. Massa, okay. né? Fica no Donda. Isso, maravilhoso. Maravilhoso. Mas foi muito importante. Foi legal. O que acontece? Então, ó, o 13, quem tem ouvidos ouça, onde é que tá o 9, né? Quem tem ouvidos ouça. Posso ler daqui? Por favor. João? Quem tem ouvidos ouça. Quando ele ficou sozinho, o versículo 10. Se a gente só ler, cara, já vai ser maravilhoso. Então pega a visão, vem junto com a gente aqui. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, ele quem? Jesus.
os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês, ou seja, ele já tinha contado, ele já iria contar várias, porque ali diz que ele contou várias parábolas, né? Então ele diz o seguinte: ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. Olha isso. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: como vocês não entendem essa parábola? Do tipo assim, tá, vocês estão caminhando comigo. Eu tenho que desenhar. Pronto. Sim. Vou fazer um videozinho. Contemporâneo. A Bíblia, a mensagem é: eu vou ter que desenhar. Versão a mensagem, Giovanni Claudino. Né? De Giovanni Claudino. Vou precisar desenhar Para vocês? isso. Como então, ó, vocês não estão entendendo essa parábola, não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Do tipo assim, se vocês não entenderem essa, As outras vai ficar mais difícil. como é que vocês vão entender as outras? Ou seja, ele bota essa parábola aqui como a a primeira. Tipo, olha, se vocês não entenderem essa, eu posso contar mais 100 aqui. Não vão entender. Não vai rolar. E aí ele continua: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Então, o terreno à beira do caminho são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas o coração está endurecido. E, cara, trazendo para nós nos dias de hoje, e como já era naquela época, quantos de nós ouvimos palavras após palavras, domingo após domingo, terça após terça, sábado após sábado, e continuamos com aquele terreno à beira do caminho, onde os homens pisoteiam, onde as pessoas passam. Você já teve N situações na igreja, N situações na sua comunidade de fé, foi machucado, foi pisoteado, e quando você recebe a palavra agora, você sempre fica aquele pé atrás, coração duro. Não. Alguém vai pisar, alguém vai usar o meu talento de novo, vai usar o meu recurso de novo, vai me usar de novo, quer o meu dinheiro de novo, esse pastor quer, entendeu? Algo a mais de novo, e fica com o coração endurecido e acaba não frutificando. Eles ouvem a palavra de Deus, mas... Não, eles escutam a palavra de Deus, mas dão ouvido às palavras de Satanás. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, tem frequentado os cultos, frequentam GP, é discipulado, tem ouvido a mensagem de Cristo, mas aceitam com que os falsos mestres, enfim, e o próprio Satanás fale outras mensagens da qual eles ficam em dúvida, ou aceitam uma, não aceitam, enfim. Joga dardos, né? Joga dardos. E retiram a verdade, que é o que ele está falando aqui. Que jogou a semente e aí vem Satanás e rouba a semente. Ou seja, o semeador, o próprio Cristo vai e lança a semente, Deus lança a semente, ou seja, é a própria palavra, cai no terreno que é esse coração endurecido, e por estar endurecido, Satanás vem e rouba. Quantas pessoas a gente não vê transformação, não vê fruto, não vê o cara pregando, não vê o cara discipulando, não vê o cara fazendo nada, mas o cara está 15 anos na igreja, coração endurecido. A árvore, você vai conhecer a árvore pelos frutos, né, Giovanni? Sim, com certeza na tua história pastoral do teu pai, na sua, cara, você já viu pessoas assim, anos na igreja,
mas parece uma pedra o coração, para chorar, pelo amor de Deus. Só na emoção. E eu vou até um pouco mais longe, cara. Eu já fui esse cara às vezes. Sim. Entende? Eu já fui o cara que a palavra de Deus foi lançada na minha... E eu, cara, estava extremamente endurecido. Eu peguei o meu solo e disse, não, meu solo é de pedra. Aqui não vai entrar. Sim. Ou é de espinho. Aqui não vai brotar nada aqui. Não vai longe o negócio. Então, ou seja, o nosso coração é que faz com que a semente de Cristo ou vai ou não vai para frente. Sim. Então, essa é a responsabilidade nossa de ser esse solo que a semente de Cristo caia no nosso terreno, digamos assim, e brote, e prospere, e ajude pessoas, e frutifique, né? Sim. E dê frutos. E o importante, meus irmãos, você que está ouvindo, você que está assistindo, nós temos um Deus generoso. Cara, você acha que ele não sabe que o teu coração está duro? E ainda assim, ele desperdiça a semente para insistir. Cara, sabe? Do tipo assim, não, como é que ele vai jogar à beira do caminho, sabe? Ele sabe que ali tá duro, mas isso mostra uma generosidade de Deus. Quantas pessoas você vê assistindo vídeos na internet, ou seja, estão recebendo a semente. Sim. Mas, cara, não estão nem aí para nada. Mas, ainda assim, existe um Deus que se preocupa com elas e que lança semente. E que lança semente sobre esse terreno que, a princípio, é tipo jogar uma semente no asfalto. Tu vai falar, cara, tá desperdiçando. Desperdiçando semente. Sabe? Cara, mas ainda, olha só a generosidade desse Deus. E ou seja, né, além dessa generosidade, a grandeza dele de se ele quiser, ele faz com que no asfalto vire uma terra fértil. Sim. E brote o fruto que ele quer que brote. Exatamente. Então eu vivo com essa certeza, Senhor, eu sou muito ruim. Se eu fosse Deus, eu já tinha... Não, o Giovanni eu vou matar agora. Pronto, não digo, vou dar o fim nesse gurizinho. Pronto. Mas eu sei que Deus tem poder, tem amor, tem compaixão, e ele tem um propósito de fazer do Giovanni, dessa terra de rocha, de espinho, uma terra... Não, dessa terra eu vou amaciar ela. Sim. Eu vou deixar essa terra apta para então receber uma semente e daqui sair frutos. Sim. Não um fruto, mas frutos. É verdade. E isso vai muito da gente também, né? Essa insistência. Eu estava vendo uma pregação do pastor Theo e ele disse uma coisa que a nossa insistência... Nem todos os dias a gente vai estar com vontade de orar, de ler a Bíblia, de fazer devocional. Nem todo dia. Porque somos humanos. Mas todos os dias a gente precisa fazer essas coisas. Sim. Então, todos os dias, parte da minha oração é: Senhor, faz com que o meu coração se volte ao teu coração. Não ao que eu acho, ao que eu quero, mas ao teu coração, ao que tu queres. Sim. Porque aí porque às vezes eu posso olhar como a melhor... Meu cara, mas é tão bom plantar aqui, ó, na beira do caminho, eu não preciso nem entrar mato adentro, eu não preciso roçar, não preciso nada, é só estar aqui. Para mim, como o plantador, o semeador, é muito mais fácil. Vai aqui mesmo, dane-se. Não é problema meu. Mas, se virar, virou. Se virar, virou. Pronto. Mas o que o Senhor quer é mais do que isso. Ele quer que eu entre mato adentro, limpe o mato, mexa a terra ali, e aí então plante. Ou seja, é importante para nós fazer isso. É importante para nós ouvir isso. E é o que eu peço para o Senhor. Senhor, faça isso no meu coração. Sim. Entra mato adentro, limpa esse mato que está aí, tira esses espinhos, ache a terra, vai, amoleça a terra aí, bota uma aguinha, bota a planta. Então, é isso que a gente precisa entender e fazer, cara. Bom demais. 16. Então, ele já falou que seria a beira do caminho. A semente cai, Satanás vai lá e a rouba. 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Poxa, eu creio na sua palavra. Que coisa é isso? Aleluia. Pega a visão. Sai do culto determinando. Não, vai. Eu vou chegar e vou acontecer. Eu determino. Versículo 17. Todavia, visto que não têm raízes em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. É aquele cara que, meu pastor,
Conta comigo, pastor. Conta comigo. É o adolescente que vai chegar pra ti e vai falar assim, ó. Onde tu quiser eu tô. Gigi, seguinte, o pai chegou no resgate, conta com o pai. Conta comigo. Não, a gente vai pra cima. Pra tudo que é treta, conta comigo. Vamos pra cima. É isso, vamos ganhar o mundo, é isso aí, Joinville é de Jesus, tal, a sua cidade aí, vamos pra cima, vamos pra cima. Aí chega na primeira, você fala assim... Tem um desse lá. Irmão. Aí você fala assim, queridão, você sabe que isso que você tá fazendo aí não condiz, né? Aí o cara já... Opa, como assim? Aí ele tá lá na escola, aí o cara já chega pro moleque lá e fala, isso aí é crente, não vai beber nada aqui. Ih, seu Zé Ruela, seu orelhudo. Entendeu? Pronto. Rapidinho, aquele... Gigi! Pai tá aqui. Já não tá mais. Abandona. Não tá mais. Isso tu leva para agora mais maduros, né? Para trabalho, para relacionamento. É aquele cara que tá numa vida com Deus, tá feliz da vida, mas ele não tem raízes. Ele não tem o devocional, ele não tem a leitura bíblica, ele não tem as disciplinas espirituais, ele não tem aquela frequência em cultos, não para bater o cartão, mas tipo para viver a vida em comunidade. Quando vem a dificuldade, esse cara vai sair. E, meu irmão, não sou eu que estou falando, Jesus está falando que esse é o cara que recebeu a semente, mas ela está num terreno, uma brita, e que a coisa não vai para... Tu vai tirar com o matinho. Qualquer vai pegar... É o Ricardo Delegante com a mãozinha. O Ricardo catando matinho aqui na frente do aqui estúdio. na frente. Se tivesse raízes, ele não ia fazer. Não ia conseguir não com a mão. Isso. Não. Agora, como não tem raízes, facilmente ela é retirada da terra. E aparentemente, e aí é uma coisa que a gente precisa parar e analisar, porque assim, ó, muitos desses aparentemente estão bem plantados. Sim. Se você não for lá encostar nele, esse matinho aí tá bem fixo aí. Mas aí se é uma puxadinha de nada, ou um ventinho, ou uma chuva, ou o carro passou em cima, já era. Então, ou seja, esses irmãos, e encontra-se em quase todas as igrejas, esses irmãos que chegam com esse gás todo, eu quero fazer, eu vou fazer, e o cara tá crente, e ele já começa a organização de vigília, de jejum, ele faz a frente, que assim, ó, tu até senta e diz assim, ó, agora achei. Não, agora eu achei o meu substituto, eu posso me aposentar. Sim. Jesus pode voltar para mim. Verdade. Achei o cara. Mas aquilo não dura um mês. Sim. Aí ele já parou o devocional. Fala, cadê o menino? Já faltou 2 semanas na igreja. Cadê o menino? Já sumiu. É isso. Então, esse é o cara que aparentemente, por um período, aparentemente engana bem. Sim. Esse cara tá firme. E assim, não tá. E ele também acha. Esse é o maior problema. E aí, por isso que Jesus coloca assim, ó, mas quando, se ele bota quando, é porque tem um tempo. Ele está um tempo, está ali feliz. Uma semana, um mês, 2. Quando vem a tribulação, ou seja, deu problema na Kombi, ele vai vazar. Né? Então, essa é a semente que cai. A mesma semente que caiu lá na beira do caminho, vai cair no coração desse cara, ele vai receber com alegria, mas quando vier a tribulação, ele vai abandonar, ele vai sair. Que você não seja esse. E se você se percebe hoje, inclusive, dessa forma, cara, alguém que tu olha para trás e fala, eu já fiz muita coisa. Hoje eu não faço nem metade e nem tô disposto a fazer também. Cara, será que você não é esse terreno que recebeu a palavra do Senhor com alegria, né? E que hoje já não consegue se ver vivendo Cristo da forma que você vivia lá no começo? Lembro de novo que a Cal falou aqui de que precisamos voltar ao primeiro amor, né? De que, na verdade, o primeiro amor ele deve só crescer. Sim. Então, lá na frente, tu não precisaria voltar lá no início, porque tu já era para estar mais maduro. Se você tem que voltar ao primeiro, é porque você regrediu, né? Cara, eu preciso voltar no primeiro, porque eu tô muito ruim. Eu não cresci nada. E até porque esse primeiro deve ser o verdadeiro, né? E você, ao longo da caminhada, fica mudando de amores, né? Então, por que você tem que voltar para o primeiro? Porque você está em um segundo já. O segundo não é o verdadeiro. Sim. E aí você tem que voltar a tudo. E isso é perca de tempo, mano. Simplesmente isso, perca de tempo. Aí onde você vê cara de 39 anos igual eu,
que poderia... Esse cara aí era para estar numa maturidade melhor. Mas ele perdeu tempo lá atrás. Perdeu tempo, exatamente. Perdeu 5 anos, perdeu 10, perdeu 2, perdeu 1 mês. Tudo isso que tu perde não volta mais. Sim. E isso é muito importante porque, cara, invista, sabe, você... E aí eu tenho uma dica agora para você que está ouvindo ou assistindo aí. Cara, invista o seu tempo, cara. Invista o seu tempo em coisas que de fato vão te edificar, sabe? Aí você pensa, mas então eu vou só fazer a teologia? Não, cara. Seja o melhor, sei lá, o cara que faz contabilidade é o quê? Contador. Contador, né? Cara, tá trabalhando Seja o melhor contador. Seja o melhor contador. Seja o melhor comunicador. Exato. Seja o melhor economista aí, o financeiro da tua empresa. Exatamente. Seja o melhor motorista de aplicativo. Seja o melhor qualquer coisa. Perfeito. Seja o melhor. Então, por quê? Porque dessa forma você vai estar glorificando a Deus, né? E obviamente que você não vai abandonar os princípios elementares da fé. Pô, não vou ler a Bíblia. Claro que vai. Sim. Mas você tem que compreender que a sua vida comum, por isso que Jesus usa coisas da vida comum. Sim. Ele está usando a parábola, um semeador, um camponês, um negócio, entendeu? Usando a agricultura para nos ensinar. Ou seja, algo que você conhece e vai entender o que eu estou querendo dizer. Uhum. Né? E aí ele se coloca nas peças, né? E o arrogante vai achar que é só um continho ali e tudo mais. E Jesus traz outro tipo de pessoa, outro tipo de coração, que ele vai dizer, então, tem o terreno à beira do caminho, Satanás vem e rouba, ou seja, esse não dá nem tempo de se alegrar. Ele não se alegra. Caiu o negócio, Já era. Já foi. Satanás vem. O outro ainda chega a dar uma alegrada. Dá. Opa, eu tô com Deus. Deu uma esverdeadinha. Isso, conta comigo. Mas não tem raiz. Aí vai morrer. Na primeira prova que vier, ele vai morrer. E aí segue, no 18. Outras ainda, como a semente lançada nos espinhos. Olha isso aqui, cara. Ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida... Preocupações da vida? Nossa. Bom, né? Não, monstro, né? O engano das riquezas, olha isso. Olha o multinível! Não, tô brincando. Mas também. O engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então é aquele cara que recebeu a palavra, ele ouviu, mas ele está sufocado com o quê? Cara, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma vida estabelecida, eu preciso ter um carro, eu preciso ter a minha família, eu quero casar, né? Um abraço para a Nas Teacher. Eu quero fazer, eu quero acontecer, entende? Vou entrar na Rinodê, eu vou fazer coisa arada, eu preciso de, sabe? Eu preciso garantir minha aposentadoria, eu vou comprar uma Shiba, né? O cara, ele vai se enfiar nos negocinhos assim, umas moedinhas da praia, que, aliás, né, eu não posso indicar, porque a gente não pode indicar, né? Não. Mas, Não. bom, a porta um pouquinho, Tá. mas, assim, mas não bota a tua vida aportada Tá. nisso. Mas assim, então é aquele cara que ele pensa nas riquezas, ele pensa no dinheiro e ele não pensa no que de fato é importante. Cara, eu preciso frutificar dessa semente que eu recebi. Tá ligado? Eu preciso frutificar da semente que esse semeador lançou sobre essa terra. Mas ele está com muitos pensamentos, ele está com muitas tarefas e acaba não fazendo o que o semeador espera da terra, que ela frutifique. Uma coisa importante, John, a gente frisar nas nossas mentes. 70 ou 80 anos aqui na Terra não chega aos pés da eternidade. Então é legal a gente focar nessa terra, de que você que quer comprar uma casa, não sou contra isso, pelo amor de Deus, ou quer comprar um carro, melhorar de carro, fazer uma faculdade, nada contra isso. Mas nada disso tem que ser mais importante do que a eternidade. Sim. Então, antes de você focar nessas preocupações aqui, que é normal do ser humano, mas antes de você botar essas preocupações no topo da tua vida, elas têm que estar em segundo, ou terceiro ou quarto plano. E o topo da sua vida tem que ser o meu coração, o meu solo está apto para receber a semente de Cristo.
E aí sim, essas outras coisas, pô, a Bíblia deixa bem claro, né? Buscar o reino de Deus Sim. e as demais coisas, então eu vos acrescentarei. Ou seja, Sim. cara, são coisas. Sim. Então, ou seja, eu até tenho uma adolescente que veio falar comigo, pô, tio, eu gostaria de fazer medicina, mas antes de fazer medicina, eu vou fazer um curso fora do país sobre teologia. Eu falei, cara, que da hora. E o que teus pais disseram? Meu pai acha que eu não devo, minha mãe também não. Eu falei assim, ó, sabe o que eu acho? Que você deve. Porque depois você pode voltar e fazer a faculdade de medicina. Mas pensa você ser uma médica ou uma estudante de medicina com o coração ardendo por Cristo, o que você não vai ser lá dentro da faculdade? Sim. Então vai para fora, se os teus pais autorizaram, é um adolescente, é claro. Sim. Se o teu pai autorizar, vai para fora, fica 2 anos estudando teologia lá e venha monstra para fazer com que mais pessoas aceitem a Jesus através do teu conhecimento desses 2 anos. Porque o contrário, porque depois que você se formar em medicina, você não vai largar 30 mil de salário para ir fazer isso. Porque o teu coração já vai estar agora no dinheiro. Sim. Você apontou para um outro mundo. Então são essas coisas que a gente precisa entender. Sim. 80 anos de vida nessa terra não é mais importante do que a eternidade. A eternidade ainda estará em primeiro lugar na minha vida. Então eu foco na eternidade. O que sobra a gente faz os 80 anos que vai viver aqui. Sim. Então esse é um cuidado. E aí é onde esse solo não aguenta. Né? Não vai aguentar. A cabeça está cheia de outras Cheia coisas. de outras coisas. De outras prioridades. E aí você vai botar tudo na frente do Senhor. E por fim, aí chegamos na terra que é ideal. Que é ideal. É o que o Senhor espera de nós, né? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Eu não sei se você já teve a possibilidade de ver a vinha, né? Cara, gigantesca assim. Tu fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E às vezes aquilo ali saiu de uma e começa a tomar conta de tudo, começa a tomar conta de tudo, começa a tomar conta do terreno todo. Aí tu fala, caramba, como é que uma consegue gerar tantas outras assim, né? A ponto de, ele coloca aqui, né? 30, 70 e até 100 por uma. Tipo, uma semente dá 100. Então, olha que coisa gloriosa. Quando você se coloca nesse lugar de receber a semente do Senhor, desse semeador que saiu lançando, e você vê, caramba, será que eu estou frutificando? Será que eu estou fazendo o que o Senhor espera de mim? Né? E colocando, né, isso na frente de tudo, né? A prioridade. Será que a minha prioridade hoje tem sido pregar o evangelho? Ou eu estou no meio dos espinhos, pensando no meu apartamento, pensando na minha casa, pensando no meu trabalho, pensando nos projetos que a gente tem? Onde é que está o meu coração nisso? Então, é muito perigoso. Eu estava até pensando essa semana sobre isso, assim, pedindo para que Deus pudesse sondar o meu coração, cara, para que esse projeto, as outras coisas que eu tenho, não venha roubar aquilo que de fato Ele me chamou para fazer, sabe? Aquilo que de fato Ele colocou na minha mão para fazer o quê? Tu vai deixar ser sucumbido por isso, ou você vai usar isso para glorificar o meu nome e fazer com que o evangelho seja propagado? Porque é muito fácil você se desvirtuar quando começa a entrar, como ele colocou aqui, riquezas, dinheiro, fama, visibilidade. Tudo isso começa a mexer com você, e se você não receber um puxão de orelha do Senhor, trazer de novo para o centro e falar, qual que é a tua prioridade? Isso é importante? Ou o importante é levar a mensagem, é que pessoas sejam alcançadas e que você de fato frutifique? Não interessa se alguém vai pegar ou não o nosso nome. Não interessa. Entendeu? O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Que você não seja um empecilho, né, para que isso não aconteça. Então,
Eu tenho orado para isso, para que o Senhor guarde o meu coração e eu seja cada vez mais essa terra que possa frutificar. Exatamente. Isso é glorioso demais. É o que Deus espera de nós. Giovanni Claudino. Então, e para encerrar, John, né, quero só dar a minha palavra de encorajamento para os irmãos. É exatamente isso, que você peça ao Senhor meio que diário, sabe? Aquela oração tipo, Senhor, faça com que o meu coração seja realmente fértil. Sim. Né? E pesquisa aí se você... Bom, você deve ter visto pelo menos um pé de laranja na vida, você deve ter visto. Tá. Né? De um pé sai quantas laranjas por quanto tempo. Sim. Então que a gente possa pedir para o Senhor fazer com que o nosso coração, ou seja, que a nossa vida seja essa de frutificar muitos por muito tempo. Sim. Né? Então essa é a minha oração. Amém. E essa é a minha dica para você. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ter um coração frutífero, eu quero ter um coração fértil, eu quero que o meu coração, o que plantar de bem vai nascer frutos e frutos e frutos, e vai gerar mais frutos, porque de sementes que sair dos meus frutos vão virar sementes e vão germinar em outros lugares, e assim vai, e aí vai embora, nunca mais volta. É verdade. E vai para o que nós chamamos de eternidade, né? Eternidade. Vamos nesse momento, eu quero só lembrar você que está assistindo aí, que se inscreva no canal, comente, comente, que você possa ativar o sininho das notificações, todos os dias tem cortes aí para você, então que você possa desfrutar de tudo isso que a gente tem feito, divulgue para as pessoas, né, Giovanni? Isso é muito importante. Muito também. importante. Você pode fazer, sabe o quê? Tanto no Instagram quanto no YouTube, mas o Instagram dá muito fácil. Tem o aviãozinho, você vai no aviãozinho ali, pega uns stories que você, me identifiquei com esses stories aqui, com esse Reels, né? Sim. E aí você mete no aviãozinho e, cara, envia para todos os seus contatos. Sim. Também pode repostar no seu stories. Marca a gente. Muito legal. Marca lá o Santo Podcast, Jonathan Marques, Giovanni Claudino, a gente vai repostar. Então, enfim, vai dar um burbulho legal aí. E não esqueça, que é muito importante, né, John? Se inscrever, seguir todas as plataformas do Santo Podcast. Sim. E lá no canal do YouTube, se inscrever e ativar o sininho. Muito simples, é de graça. Tá? Eu sei que você está seguindo... Como é aquele que está cantando, que está todo mundo falando aquela música lá? O Léo Santana. Léo Santana. Eu sei que você está seguindo o Léo Santana lá. Então, ou seja, se tá vendo, curtindo o Naldo, curtindo o Léo Santana, vai no Santo Podcast, porque aí você pelo menos está balanceando. Uma coisa do inimigo, uma coisa de Deus. Aí uma hora cai, descamba para a coisa de Deus e está tudo certo. E está tudo certo. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente. Obrigado pela parceria, né? Se por um acaso você gostou desse conteúdo, foi edificado, compartilhe com o máximo de pessoas. Valeu, Giovanni. Tamo juntão. E quero convidar você a continuar aqui com a gente. Tem vários conteúdos aqui. Terminou de assistir esse, pega vários cortes que a gente vai ter disponível aí. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Valeu!